Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Almir Serpa e hoje nós estamos com a turma do oitavo ano, matemática, e a gente vai falar de potenciação e radiação. É uma sequência de aula, porque a gente já teve uma aula anterior sobre isso, mas vocês vão gostar pra caramba. Você que não tiver plugado em nossas redes sociais, se liga aí, tá bom? Entra aí no EducaPE, esteja conosco usando o celular, abaixa o aplicativo e conecta aí. Bom, nossa equipe hoje, nós temos a Ellen, que vocês não estão visualizando, que está aí conosco fazendo as transições de slide, e a nossa amiga Magda, essa que está aí no cantinho da tela. Pô, esqueci de perguntar ela antes, mas está aí, Magda, para vocês, tá bom? Ó, antes de iniciar a aula, eu vou agradecer a alguns professores que estão divulgando nossas videoaulas em parceria aí, tanto nas escolas públicas como até particulares. Então fica aí a dica para você, professor Walter Júnior, tá? Do estado de Pernambuco, professor Disseu Melo, que trabalha lá em Boa Viagem, também está usando nossas videoaulas, professor Augusto, da Escola General Abreu Lima, lá no município de Abreu Lima, e tem um professor que sempre usa nossas videoaulas, é o professor Wilton Santana, de Glória de Goitá, tá bom? Obrigado, professor, pela parceria. A gente vai estar junto sempre, tá bom? Vamos para a nossa videoaula agora, nossa aula de número 12. Segue comigo. Ela vai mostrar para vocês esse slide, o slide que fala de potenciação e radiação, tá bom? Ó, na sequência, a gente vai trabalhar o seguinte. Eu vou revisar rapidamente potenciação, porque a gente já trabalhou um pouquinho de potenciação nas aulas anteriores, e a gente vai aqui para reforçar, tá? É muito importante revisar um pouquinho para iniciar. Até porque matemática é uma linguagem própria e nem todo mundo acompanha facilmente, mas a gente está aqui para ajudar vocês, ok? Vamos lá. Dado o número racional, o número natural n, a expressão a elevado a n, chama-se de potência e ela é representada por uma multiplicação de n fatores, que eu vou te mostrar aí no desenho. Presta atenção. 2 elevado a 5. Quais são os fatores, professor? Esse 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E quem diz a quantidade de vezes que ele é multiplicado é esse 5 que está aí do ladinho, ó, no lado esquerdo do teu vídeo. O 5 menor que está elevado é o expoente. Esse expoente indica o número de vezes que o 2 é multiplicado por ele mesmo. Por favor, não erra. Não esquece disso. Não multiplique 2 vezes 5. Isso não é potenciação. Potenciação é 2 vezes 2, 5 vezes. Tá bom? Deu para entender agora? Tá claro? Vou melhorar para vocês. Acompanha comigo. Fatores. Professor, por que eu tenho que lembrar de fatores? Porque essa palavra vai estar na questão. E se ela estiver na questão, você vai lembrar que é o número de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Tá bom? Essa operação a gente chama de potenciação. Ok? E o resultado dela, a potência. Tá aí, ó, potência de 2 elevado a 5. Preste atenção. A base da potência é o 2, que é o número que se repete multiplicado por ele mesmo, e o 5 é o expoente, que indica o número de vezes que ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Tá bom? Segue comigo então. Vamos já tratar de uma característica, de uma propriedade da potenciação. Tá? Ok? Olha, sendo o número natural n, onde n seja diferente de zero, a gente vai ter um exemplo. Menos 5 elevado a menos 2. Quando o expoente for negativo, há uma inversão de sua base. Ok? E aí, ó, do lado direito tem genericamente, algebricamente exposto para vocês. Tá? A elevado a menos 2 é a mesma representação de 1 sobre A elevado a 2. Ou seja, esse número negativo que está aí no expoente do A elevado a 2, negativo, ele é a inversão. Se eu tinha A sobre 1, passo a ter 1 sobre A elevado ao quadrado, tá? O menos faz a indicação da inversão. Não esquece disso, ok? E é baseado nisso que a maioria dos problemas caem sobre potenciação. Exemplo aí de volta para o menos 5 elevado a menos 2. Menos 5 sobre 1 vai ter 1
negativo sobre 5, tá bom? Essa fração aí, ó, menos 1/5 elevado ao quadrado, e aí eu vou multiplicar menos 1/5 vezes menos 1/5. Quando eu faço isso, tira esse expoente aí, tá? Já tá na medida, já estou multiplicando ele, ok? Aí vou multiplicar 1 vezes 1 vai dar 1, e 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Quanto é 5 vezes 5? Exatamente isso. 1 sobre 25. Resolvida a questão, ok? Então, eu multiplico. Quando eu multiplico ele 2 vezes, eu já tiro o expoente, ok? Desconsidera isso daí. A mesma coisa vai acontecer ao cubo. 2 sobre 5 elevado a menos 3. Eu inverto. Se era 2 sobre 5, para esse sinal negativo do 3 sumir, vai ser 5 sobre 2. Inverteu a fração? Você tira o negativo. Aí eu vou multiplicar 2 sobre 5 3 vezes. Agora está correto. Ó. 2 sobre 5 vezes 3 vezes. 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Faço isso 3 vezes, ele estaria ao cubo. E aí, na multiplicação, 5 vezes 5 vezes 5, 125. E 2 vezes 2, 3 vezes 8. Tá bom? Fechou? Agora vem comigo, ó. Primeira propriedade da potência, agora que eu sei usar expoente negativo, nós vamos para a propriedade da potência. 3 ao cubo multiplicado por a ao quadrado, ou seja, a ao cubo vezes a ao quadrado. Se as bases são iguais, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Repete sempre a base e soma os expoentes, porque a propriedade de potenciação é colocar a potência na mesma base, tá bom? Então, se liga aí. Vamos por um exemplo. 0,05 ao quadrado vezes 0,05 ao cubo. Eu vou repetir a base, 0,05, e vou somar 2 mais 3, porque eu estou multiplicando as bases. Somando, 0,05 elevado a 5. Deu para entender? Mais um para você acompanhar. 0,6 a menos 1 vezes 0,6 elevado a 4. Eu vou repetir a base, 0,6, e vou somar menos 1 mais 4. Lembra daquela dica que eu dei para vocês? Estou devendo R$1, que é esse menos 1, e tenho R$4 para pagar. Lógico que eu vou estar com saldo positivo, tá bom? Então, por isso que fica 3. Em matemática, a gente fala, dá-se o sinal do maior. Quem é o maior? 4. Então, o sinal vai ficar positivo. E subtrai 4 menos 1, 3. Tá bom? Vamos lá, letra C, para a gente ter uma visão mais ampla. Rapidinho, para a gente poder já praticar. 4 ao quadrado vezes 4 a menos 5. Eu vou repetir a base, que é o 4, e vou somar os expoentes. Só que aí, no caso, eu tenho 2 mais menos 5. Quando faz jogo de sinal, mais com menos dá menos, por isso que ficou 2 menos 5. Deu para entender? Se não, pausa o vídeo e faz com calma que você consegue, tá? Aí eu tenho R$2 para pagar, mas estou devendo 5. Vou continuar devendo agora 3, ok? Em matemática a gente fala, dá-se o sinal do maior, que é o menos do 5, e subtrai 5 menos 2, 3. Por isso essa resposta 4 a menos 3. Mas lembra do que a gente acabou de falar do expoente negativo? Vamos deixar esse 4 com expoente negativo não, segue comigo. O expoente negativo passa a ser agora representado com 1 sobre 4 ao cubo. Quanto é 1 sobre 4 ao cubo? 4 vezes 4, 3 vezes. Ok? Do jeito que está aí no nosso slide, na nossa animação. E isso vai dar 1 sobre 64. Ok? Vamos lá então. Segunda propriedade, rapidinho para a gente já começar a trabalhar. Se eu fiz com multiplicações e somei os expoentes, na divisão vou fazer o contrário. Sempre o inverso, tá? Ao dividir potência de mesma base, A ao cubo dividido por A ao quadrado, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Fechou? Vamos para o exercício. Olha aí, lado esquerdo do teu vídeo. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Repete a base 2, 4 menos 3, 2 elevado a 1. Professor, precisa colocar esse 2 elevado a 1? Não, não precisa. Nós colocamos para dar ênfase à operação, mas não precisa, tá bom? Letra B. 2 elevado a menos 1
3 elevado a menos 1 dividido por 3 elevado a 4. Vou repetir a base. 3 vai ficar menos 1, menos 4. Sinais iguais, tá? Estava devendo R$1, pedi 4 emprestado, vou continuar devendo, agora muito mais. Repete o sinal e soma as quantidades. Você pode usar qualquer uma dessas referências, não tem problema. Sinais iguais, repete sinais, o sinal e soma. Tem menos 1, menos 4, menos 5. Esse menos 5 podemos resolver? Sim. Fica 1 sobre 3 a quinta. Ok? 1 sobre 3 a quinta, só resolver aí potenciação nesse denominador. 3 a quinta, 3 vezes 3, 5 vezes. Vocês resolvem depois. Vem comigo para a letra C. 0,9 elevado a 5 dividido por 0,9 elevado a menos 5. Aí eu vou repetir a base e vai ficar 5 menos menos 5. O menos daí, que está no meio entre os dois, é da fórmula, tá? Dessa fórmula que está lá em cima, do A ao cubo dividido por A ao quadrado. Não esquece, ok? Aí eu vou ter que fazer jogo de sinal de novo, professor. Exatamente isso. Menos com menos dá mais. Então, na verdade, eu tenho 5 mais 5, 10. Por isso, a resposta é 0,9 elevado a 10. Vamos para a próxima propriedade? Terceira propriedade da potenciação. Rapidinho para nossa revisão aí, tá? Potência da potência. Eu vou multiplicar os expoentes. Eu vou repetir a base, como sempre, e multiplicar os expoentes. Então, segue comigo alguns exemplos para vocês poderem fazer rapidão. 0,32 elevado ao quadrado e também elevado a 4. Eu vou multiplicar 2 vezes 4. Não esquece? A gente vai multiplicar, do jeito que está aí no slide. Multiplicando, 2 vezes 4, 8, resposta é essa. Tem solução, professor? Claro, você vai multiplicar 0,32 por 0,32 8 vezes. Tem resultado aí numérico, tá bom? Item B, 1 meio ao cubo, também elevado a menos 3. Vou multiplicar mais uma vez os expoentes. Eu vou ter 3 vezes menos 3. Joguinho de sinal, não esquece, tá? Jogo de sinal, mais com menos dá menos, resposta vai dar menos 9. Tem como resolver isso aí? Tem sim. 1 sobre 2 a menos 9, eu vou inverter, vai ficar 2 elevado a 9 sobre 1, que é 2. Ok? 2 a nona, quanto dá, professor? Resolve para mim. Vamos para a quarta propriedade. Quarta propriedade é o produto de bases diferentes quando estão elevadas ao mesmo expoente. Eu posso separar as bases, do jeito que está aí no exemplo, tá bom? Vamos para a gente, ó. Para a gente já resolver isso aqui, 3 vezes 2 ao quadrado. Eu separo as bases. 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Simples assim. E posso resolver separado, professor? Exatamente, pode sim, tá bom? 2 vezes 5 elevado a menos 3, separam-se as bases com os mesmos expoentes. Fechou? Vem comigo. Quinta propriedade. Se no produto a gente separa na divisão da mesma forma, 5 dividido por 2, ambos elevados ao quadrado, eu posso separar 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Isso facilita muito os cálculos, tá? Preste atenção que a propriedade é para facilitar. Vê o item B. 3 dividido por 5 elevado a menos 3, eu posso pegar 3 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 3. Tá bom? Vamos para exercício daqui a pouco? Se liga aí, ó. Potência de expoente fracionário. Esse é o foco da nossa aula de hoje, tá bom? E aí a gente vai estar muito próximo de radiciação. Então, se você não lembrou, eu vou lembrar para você, radiciação. A elevado a 1 meio. Agora eu não tenho mais expoente negativo e aquelas propriedades de potenciação. Agora eu tenho uma potenciação com expoente fracionário, que é 1 meio. Se liga comigo. Para transformar isso e resolver mais rapidamente, a gente usa radiciação. Se não lembrar de radiciação, daqui a pouco eu faço a revisão contigo, tá? Se liga, o denominador da fração, que é o expoente dessa potenciação aí, vai ser o índice do radical. Caramba, professor, como é que eu vou lembrar? Treinando bastante comigo, ó. Preste atenção, o denominador é sempre o índice do radical, tá bom? E o numerador da fração vai junto com a potenciação, ok? E a gente vai ler, nesse caso, a raiz quadrada de A, ok? Vamos lá. A elevado a 1 meio
eu posso pegar o denominador da fração, sempre será o índice do radical. Agora, para que você relembre comigo, radiciação, tá aí, ó. Raiz cúbica de 8. O índice é 3. Quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2. Não tem problema, a gente deixou lá só para mostrar a vocês que era o denominador da fração, tá? Mas quando não tiver nenhum número, sempre vai valer 2. E aí, a partir do 3, a gente precisa indicar raiz cúbica de 8. Se eu fatorar 8, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Resolveria rapidamente esse radical. Mas eu quero trabalhar conceito com vocês. Ó, índice é esse número que vai estar aí, ok? Se não tiver número, o índice vale 2. Radical é o desenho, tá? Desse símbolo aí, que vem de radix, ok? Do latim. E o 8 é o radicando. A resposta desse radical vai ser chamada de raiz. Quando eu neutralizo ou quando eu consigo encontrar um número que multiplicado por ele seja igual ao índice do radical, eu vou ter a resposta raiz. Tá tranquilo? Vamos então para exercício para a gente colocar isso em prática? Vamos lá comigo então, atividades agora para vocês. Ó, para cada item, determine que número deve ser substituído aí na letra para que a igualdade seja verdadeira. Então tem a letra A, 2 elevado a 9 sobre 4, ok? Ele está dizendo que é igual a raiz de índice A de 2 a nona. Qual é o valor de A? Muito fácil, né? Lembra da regrinha? Vamos resolver então? Segue comigo. Resolução. Esse A tem que ser o índice, tá bom? Esse A é o índice do radical. E aí o 9 tá ali acompanhando o 2, tu lembra disso? O numerador sempre acompanha a base e o denominador da base é o índice. Então, lógico, se o 9 está ali, só me resta o 4 como índice desse radical. Denominador da fração será sempre o índice do radical, tá? Então, A só pode ser 4. Então, a raiz quarta de 2 a nona, é assim que a gente lê, tá bom? Vamos para a letra B rapidão agora. Letra B, 5 elevado a B sobre 7, ok? Esse 7 é o índice do radical, então raiz sétima de 5 elevado a 10, lógico. B só pode ser esse 10, ok? B só pode ser esse 10, claramente, tá bom? Vamos para o slide aí, claramente você vai entender, ó. Denominador da fração será o índice do radical. A gente vai sempre reforçar isso para você não esquecer, tá? Raiz sétima de 5 a décima, essa é a resposta. Tá bom? Deu para entender? Então vamos para o item C, rapidão comigo, ó. Item C. 14 elevado a 2 sobre 9. O 2 vai junto com 14. O 9 é o índice. Tá aí bem claro, ó. Ok? Então essa letra D só pode ser o quadrado, o 2. Tá bom? Denominador da fração sempre é o índice. Então a resposta é raiz nona de 14 elevado ao quadrado. Ok? Concluiu? Vamos lá então, rapidão, para a gente fazer a segunda questão que fala. Escreva os radicais a seguir na forma de potência. Então eu tenho agora o inverso. Nós vamos pegar o radical e tirar dele a potência com expoente fracionário. Tá? Resolução letra A. Raiz sétima de 6 elevado a 10. Nós vamos ter então agora tirando, a base é 6, o 10 pertence ao primeiro expoente e ele vai estar dividido por 7, que é o que a gente tem aí da fração, porque o denominador é o índice do radical, lembra? Exatamente. Agora a letra B, eu tenho raiz quarta de 8 elevado a 7, ok? Continua sendo 8 elevado a 7, só que eu vou dividir pelo índice do radical. Então, 8 elevado a 7 sobre 4 é a resposta do item B. Ficou fácil, gente? Dá para acompanhar? Então, segue comigo para o item C, tá bom? Eu tenho uma raiz quadrada de 15 elevado a 10. A raiz é quadrada. Por que eu sei que é quadrada? Não tem valor algum. Lembra disso? Então, para tirar isso aí, a base é 15 elevado a 10 dividido por 2.
Ah, professor, agora eu entendi. Se não tiver nada lá, eu sei que é quadrada, mas quando eu transformo em potência de expoente fracionário, eu tenho que indicar que esse é o 2. Perfeitamente, é exatamente isso, tá bom? Vamos fechar com a letra D. Raiz quadrada novamente de 22 ao cubo. Então eu vou ter 22 como a base, 3 dividido por 2. Fechou? Deu para entender? Vamos seguir então comigo, item 3, questão agora para a gente trabalhar essa prática da potência de expoente fracionário que a gente transforma em radiciação, tá bom? Observe os cálculos de TEL para determinar a área de um retângulo cujos os lados medem raiz de 5, raiz quadrada de 5 e raiz quarta de 5 centímetros, tá bom? Ambas centímetros. A área vai ser raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quarta de 5. Por quê, professor? Porque a área de um retângulo é um lado vezes o outro, ok? E isso vai ser igual, posso transformar em potenciação? Sim, 5 elevado a 1 meio vezes 5 elevado a 1 quarto. Como é que ele fez? Ele repetiu a base, não um produto de bases iguais, repetiu a base e soma os expoentes. Caramba, professor, agora ele soma os expoentes e são frações. Exatamente. 1 meio mais 1 quarto, quanto é que vai dar? Ora, o MMC entre 1 meio e 1 quarto é 4, tá bom? 2 e 4 como denominador, o maior deles é 4, porque são múltiplos, e aí eu vou ter como denominador 4. Fazendo o MMC, 4 dividido por 2 vai dar 2, vezes 1, 2, mais 1, 3, por isso que deu 3 sobre 4. Se tiver dúvida, pausa o vídeo e faz o MMC separado que você vai comprovar isso, tá bom? E aí eu vou ter agora uma potência com um expoente fracionário, mas uma só, 5 elevado a 3 quartos. Transformando isso em radical, a gente vai ter raiz quarta de 5 ao cubo, que daria isso, ó, 125 centímetros quadrados. Que propriedade da potência TEL utilizou em seus cálculos? Preste atenção, tá muito fácil aí para vocês, tá? Seguirem comigo. Primeira propriedade que ele usou foi aquela propriedade de multiplicação de bases iguais. Lembra? Vamos lá? Segue comigo, ó. Ela aí, ó, no teu slide. Potência, multiplicação de potência de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Foi o que a gente fez, ó. Por isso que deu MMC. Depois ele pegou essa potência com resultado e transformou em radiciação, tá bom? Então, até usou a primeira propriedade da potência em uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e adiciona os expoentes. Depois ele transformou em radiciação, que a gente usa, não é a propriedade, a gente faz a transposição dessa base para a radiciação. Tá ok? Vamos lá rapidão para a gente fechar a quarta questão e a gente já encerrar a nossa videoaula. Na quarta questão, observe o jogo de dardos e aí o vencedor é o participante com maior soma. A Joana teve esse resultado dos seus dados e o Alisson teve esse. Quem acertar o amarelo é 8 elevado a 1 terço, quem acertar o azul, 81 elevado a 1 quarto, e quem acertar o verdinho vai dar 32 elevado a 2 quintos, e quem acertar o vermelho, que é o centro do alvo aí, 4 elevado a 3 meios, tá bom? Item A, determina a soma obtida pelos dois jogadores. Vamos lá. Olhando esse slide, segue comigo. A soma dos dois jogadores eu tenho. Primeiro, quem é Joana? 8 elevado a 1 terço, porque ela acertou um dado amarelo, um dado no verde e um dado no vermelho. Então, 8 elevado a 1 terço, mais 32 elevado a 2 quintos, mais 4 elevado a 32. Isso é de Joana. E o TEL foi um dado no azul, dois no azul e um no vermelho. Então, ele teve 8 elevado a 1 terço, mais 8 elevado a 1 terço, foi 2 no azul, na verdade não deveria ser, 81 elevado a 1 quarto, tá? Mais 4 elevado a 32, ok? Faz a resposta pra gente e manda depois aí que a gente já vai falar com vocês nas próximas videoaulas. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau!